Sejam bem-vindos a mais um programa Desmistificando o Podcast, apresentado por mim, Lopes, e o nosso grande amigo, Mestre Jonan, que está apresentando o programa comigo. E hoje a gente vai falar só de macumba não, hein? Hoje a gente vai falar por dentro do luciferianismo, porque nós estamos aqui com uma pessoa com propriedade de fala, né? Estamos aqui com um sacerdote luciferiano nessa entrevista, hein? Nosso querido... É isso aí, meus queridos. É um prazer estar com vocês. Eu sou o Mestre Mateus Lúcifer, sacerdote da primeira igreja luciferiana do Brasil. Primeira igreja luciferiana do Brasil, sacerdote. Então, ele é sacerdote aqui do templo. Tem que deixar bem pautado que é a primeira. Verdade. Tem que deixar que é a primeira. E, Mateus, acho que hoje o assunto vai ser bastante polêmico, né? Porque quando fala luciferianismo, as pessoas, alguns até se escondem, né? Alguns se escondem, outros têm medo, outros não entendem. E aí, até para essa questão de desmistificar, como é que é a visão, o que é, na realidade, o luciferianismo? Né? E, dando uma pautada, qual é a visão do luciferianismo das pessoas que não entendem o que é real e o que as pessoas não entendem? Perfeito. O problema do luciferianismo, Lopes, é justamente que o Lúcifer ele acabou se tornando uma figura marginalizada. Entende? Então, uma série de colocações, de pautas e principalmente de direcionamento em relação a essa espiritualidade que acaba colocando ela no lugar que ela não está. Certo? Então, o luciferianismo, ele é primeiro, antes de qualquer vertente religiosa, ele é uma filosofia de vida. É um modo de viver, é um modo de agir, de se portar e principalmente de tratar as outras pessoas. Então, o luciferianismo, ele é uma religião baseada no grande portador da luz. Né? Isso é Lúcifer como figura central, mas central no sentido do nosso direcionamento perante Deus. Sem luz, não tem mudança, não tem evolução e principalmente não tem Deus. Mas peraí. As pessoas falam que Lúcifer é o diabo, é a treva, é o anjo caído. De onde vem essa história aí de anjo caído? Se rebelou contra Deus. É diferente. Explica isso daí pra gente. Treva, luz, você tá falando de luz, o pessoal vem em treva. Fala em treva. É esse que é o problema, que parece que chega a ser Vou até acender um charuto, Pode, diretor? Pode, acho que pode. Pode, deve. O entrevistado deixou. Foi diretor, a gente se resolve. O que acontece? A figura de Lúcifer, ela sempre foi pautada como um deus antigo, certo? Como um pilar central em toda e qualquer religião. Então a gente coloca Lúcifer como um dos deuses originais, aquela figura que vai trazer a luz, a conexão com Deus. Parece muitas vezes, por causa do que as pessoas escutam desde criança, meio hipócrita da minha parte, né? Relacionar Lúcifer com luz, relacionar Lúcifer com Deus, mas isso é perfeitamente pautado e colocado como um erro de tradução. Um erro de tradução? É completamente erro de tradução. Entende? Tanto que é até engraçado... Mas como assim um erro de tradução? Um erro de tradução, diretamente. O que acontece? Vou citar um exemplo para o pessoal de casa. Nós estamos gravando essa entrevista aqui. Imaginem que essa entrevista, tudo que foi falado aqui, por uma terceira pessoa que escutou, ela vai daqui a 80 anos passar de formiga em formiga e escrever tudo que foi falado em alemão. É basicamente essa colocação que tem sobre o Lúcifer na Bíblia. Dá para a gente colocar nesse exemplo uma veracidade do que realmente foi falado? Não dá. Não dá. Eu creio que não dá. Sim, é um telefone sem fio. É um telefone Às sem vezes fio. a gente conta uma história para uma pessoa hoje, amanhã ela já repassa de outro jeito. Aí imagina daqui a 80 anos e um idioma completamente diferente. Tá, então peraí. Então, em que parte, olha lá, em que parte está essa história dentro da Bíblia? Onde está essa historinha que Lúcifer caiu do céu porque ele se rebelou contra Deus? Que ele é o inimigo da humanidade. Onde que está? De onde tiraram isso? Essa que é a questão. E se eu falar para vocês, né, não só para vocês, mas o pessoal de casa principalmente, que não tem essa colocação? Nem na Bíblia, nenhum lugar? Nem na Bíblia, lugar nenhum. O que as pessoas utilizam para trazer essa questão é uma passagem de Isaías 14, né, que fala justamente: ó, tu, gloriosa estrela da manhã, como caíste do céu, que queria dominar, colocar seu trono acima do trono de Deus, e etc. Só que é muito engraçado que no início do capítulo, o primeiro versículo 2 ou 3, se não me engano, já deixa bem claro. E disse os profetas como forma de escárnio sobre o rei da Babilônia. Certo? Então toda essa questão de queda, no início, já é bem pautado que se trata de um ser humano.
Tanto que fala no versículo sobre dominar as outras nações, de nunca seria derrotado em combate, onde que mostra Lúcifer lutando em algum lugar? Muita coisa, né? Agora, assim, não vou deixar até, porque esse então aí até cortei o jornal. Eu vou te falar. Mas qual a sua visão, Lopes, sobre isso aí? O que você tem para falar sobre isso aí? Não, sobre ele estava falando, tem uma frase que eu estava lembrando, que é o seguinte: a única coisa que não enfraquece e não morre é a verdade. Sim. É a única coisa que não enfraquece e não morre. Ela pode até ser soterrada, ela pode ser até escondida, mas uma hora ela vem à luz da razão. Uma hora ela ressurge. Né? E a gente até falou naquele primeiro programa, né, Juliano, que foi ao ar ontem, muito legal. Muito bom. Muito bacana. A gente falou sobre esse novo iluminismo da nossa relação social, das pessoas entenderem, aceitarem mais o que estava encoberto, em oculto. Né? E eu gostaria de perguntar para você, o mestre Mateus, o que o luciferianismo preconiza? Ou seja, o que ele é importante, o que ele frisa? O que é o ideal do luciferianismo? A primeira questão, Lopes, é o equilíbrio. É a busca constante por evolução. O luciferianismo, ele é uma religião, mas também uma filosofia de vida que deixa muito claro que a gente nunca deve se contentar com a forma que nós estamos hoje. Devemos sempre buscar a melhoria, a evolução, a benevolência com o nosso próximo. Entende? Então, o papel central aqui dentro do templo sempre foi o auxílio com a comunidade. Entende? Mas Jesus está aqui. Ele não deixa mentir. Se quisesse ter colocado a igreja no centro de São Paulo, ele colocaria. Onde que ele colocou? No lugar que ele tem conexão, no lugar que ele cresceu. Entendeu? Então, o pilar principal é sempre se melhorar. É sempre buscar a auto-identificação, no sentido não de ser como Deus, mas principalmente de ser digno de estar perto dele, entende? E qual é a razão dessa igreja? A razão dessa igreja é falar sobre o propósito da criação divina. É mostrar que existem energias existentes, existem espiritualidades que cada qual tem sua função. Seja para a nossa evolução, ou seja, muitas vezes para nos cobrar, para nos testar. A diferença aqui é que muitas vezes a igreja, como um todo, não a nossa, a igreja evangélica, a igreja católica, segregou essas espiritualidades. Definiu numa linha tão fácil como bem e mal, quando essa linha não existe. Quando o mundo de tom de cinza não pode ser definido por preto e branco. Então, o nosso intuito aqui é falar sobre as energias existentes, é explicar o conceito do que realmente nos aproxima de Deus e principalmente como evoluir, como melhorar como pessoa. Bacana. O que se baseia o luciferianismo? Quais são as suas bases filosóficas? Só Lúcifer tem alguma coisa mais, o arquétipo? Pergunta agora até como leigo, né? Sim. No assunto. Então, o luciferianismo ele se baseia muito no processo iluminista, nessa questão de trazer a luz, de mostrar as trevas, de reconhecer os seus erros, os seus tropeços e principalmente as suas falhas. A base filosófica do luciferianismo é justamente um conceito até mesmo platônico de que Deus existe em tudo, né? Tanto platônico quanto o famoso Deus de Spinoza, né? Que Deus faz parte de tudo, que Ele é o todo. Então, o principal é fazer as pessoas reconhecer Deus não só em todas as coisas, mas principalmente no seu próximo. Afinal de contas, eu não vou te tratar mal, não vou te desmerecer, e eu vou sempre te apoiar a partir do momento que eu sei que Deus está refletido em você. E você só precisa chegar até Ele. E o nosso intuito é justamente esse. Então, eu não falo que nós somos médicos espirituais também. É isso aí. Mas vou fazer uma pergunta, agora bem polêmica para o Mateus. Qual a diferença do Deus, do luciferianismo, de dentro dessa igreja, para o Deus cristão? Para o Deus da igreja. Qual a sua visão sobre isso daí? Se eu fosse ser direto, e eu vou ser direto primeiro, nenhuma. Deus é Deus. O que muda é a forma que eu vou me dirigir a Ele, o que muda é a forma que eu vou falar dele. Se você colocar um raio para cair na Grécia Antiga, as pessoas vão colocar que Deus está em fúria. Se colocasse na antiga Noruega, vão falar que Thor está possesso. Sim. Entendeu? Se colocasse aqui... Thor está batendo o seu martelo. Exatamente, está andando na sua carruagem. Se colocássemos aqui no nosso Brasil, há 1.600, 1.500 anos atrás, é o grande Deus Tupã, Deus dos céus. Então, é o mesmo fenômeno, é a mesma manifestação, se porta da mesma questão. O nome, a forma que a gente dá é humana. Então, diferença mesmo não tem nenhuma.
O problema é que homens pequenos, eles tentaram diminuir Deus para que Deus coubesse neles. Entende? Então, automaticamente, eles excluíram a visão de todo e qualquer outro povo do que realmente é Deus. Do que realmente é Deus. Aí volta a lembrar o que eu falei no primeiro programa, né? Sobre o que é Deus, que o mestre Mateus, eu falei que, na realidade, dentro de uma concepção cosmológica, né, iniciática, que Deus está no centro do universo, onde foi criado, onde foi o haja, né, haja luz, onde o Big Bang se explosou, a grande explosão, enfim. E que nós, isso aí já de forma científica, né, estamos bem distantes do centro do universo, bem distante, então, dentro dessa concepção do que é Deus. Não quem é, mas do que é Deus. E porque por mais que a gente, nessa evolução, tentamos entender o que é Deus, a gente não consegue entender Deus na sua de fato, totalidade. Mas sim nos seus fragmentos, na sua pluralidade, né? E assim, eu acho que toda a filosofia, né, toda a religião que leva o ser humano a um crescimento pessoal, espiritual, é muito bem-vinda. Não é isso que qualquer outra religião prega? Eu ia até falar sobre isso. Você acredita que a religião que leva para perto de Deus é a religião que ensina amor ao próximo e amor a ti mesmo? Claro, porque é o estado original do ser humano. Eu não me sinto bem quando eu faço o bem ao próximo, quando eu ajudo alguém por causa de uma imposição social. Sozinho, ontem, essa semana, eu ajudei algumas pessoas, o Jonan está comigo sempre, não sabe disso. E a satisfação que dá é natural, sabe? O erro, o crime, o pecado, digamos assim, ele é o estágio de desequilíbrio do homem, é o erro, é a face de Satanás. É a face de Satanás. E é justamente através dessa fase que você percebe que é um desconforto. A pessoa que está errada, ela não se sente bem, ela não consegue estar bem. Então, o que nos aproxima de Deus é aquilo que traz o estado natural do homem, que é justamente ajudar o próximo. Mas, claro, eu não vou tirar de dentro da minha casa, fazer falta para mim para ajudar o outro. Porque eu não vou ter forças no dia seguinte. Quero te fazer uma pergunta polêmica. Pode mandar. É verdade que dentro do luciferianismo também tem os 10 mandamentos, só que luciferianos? Tem sim. Os 10 mandamentos luciferianos. Mas pode falar? Não. Agora não, deixa isso mais pra frente. Agora eu fui polêmico. Se você quiser saber realmente, de fato... É um pouco diferente, né? Que é um pouco diferente. Não vai mandar você dar sua outra face, entendeu? Não, Naquela época que colocaram isso daí, né, dos 10 mandamentos, é porque os impérios queriam bater nas pessoas, as pessoas tinham que se calar. Exatamente. Aqui nós ensinamos a verdade, a pessoa ser livre, né? Livre, porém, com boas atitudes. Exatamente. O segredo para estar perto de Deus é só isso. Né? Exato. É porque aqui nós não cometemos o mesmo erro que o cristão ele comete, sabe? De colocar que somente a religião dele é certa. Nós não cometemos o mesmo erro que o cristão comete de se colocar dono da verdade. Não, nós somos buscadores da verdade, do conhecimento. E nós acreditamos que qualquer pessoa, em determinado tipo de religião, consegue alcançar Deus, desde que as atitudes dela sejam para o bem, de amor ao próximo e de senso de justiça. É isso que Deus quer. Religião quem fez foi o homem. O homem fez a religião. É o raio. Então, qual o problema de muitas religiões muito antigas? Que muitas religiões também virou, naquela época daquele governo, um sistema de lei para manipular as pessoas. Que para a época, ok. Eu acho que alguns livros sagrados, acho que para determinadas coisas, não tudo, tem coisas que são absurdas, mas ajudou o homem a ter boas atitudes, entendeu? E o luciferianismo ele trata disso também. Né? A gente não é aquele luciferiano, aqueles caras que bota fogo em bíblica, que é o crente ao contrário. A gente chama de crente ao contrário. É o crente ao contrário, exatamente. Entendeu? Fala um pouco o que é o crente ao contrário. O crente ao contrário, infelizmente, ele se popularizou muito. Entendeu? É o luciferiano que pega a figura de Lúcifer e coloca no local de Deus, e pega a figura divina e coloca no lugar do diabo. Os demônios é a igreja, entendeu? E seus pastores. Então acaba que cai no mesmo erro. Uma coisa que nós conversamos muito... Gostei que tu falou, cai no mesmo erro, né? Exato. O intuito aqui é não cair no erro de parte nenhuma. Nem na parte da igreja, nem na parte do luciferianismo em si, que também tem muitos erros. Né? A gente tem que ser sincero em tudo. Então aqui nós podamos muita coisa, muito erro, principalmente através do auxílio da espiritualidade. Primeiro a espiritualidade, em primeiro lugar, ela que traz, e depois nós, como seres humanos, nos corrigimos. Entende? O que acontece? Vou falar um negócio para você.
Pastor, o diabo é o seu melhor amigo. O melhor amigo da igreja é o diabo. Isso é disparado. Vai ter pastores bravos aí chamando gente para debate e depois correndo. Não, se chamar, eu já deixo claro. Pastor, não importa quem o senhor seja, eu aceito, nós aceitamos. Pô, legal, então, ó. Não tem problema. Pode vir aqui de Desmistificando o podcast. Não, o último aí a gente pode fazer um. O último aí botou uma pilha aqui na internet, que vou, marquei sexta-feira da paixão. Cadê? Sumiu, vai nada. Não nada. Mas é verdade. Eu desafio qualquer cristão aí numa igreja e assistir um culto, uma pregação que não fale do diabo, não fale do demônio e não fale de inferno. Que também são 3 erros de tradução. Certo? Então o que acontece? A figura do diabo ela é central hoje no culto, até mesmo dentro da igreja evangélica. Nem tanto do católico, já foi mais, mas hoje em dia também é. Né? Porque hoje a gente tem muito padre que está dando uma de pastor. Já atacar outras religiões, já atacar isso e aquilo. E se de repente, assim, quem estiver de repente assistindo e, pô, gostei dessa ideia. Eu quero até te fazer uma outra pergunta em relação a isso. Sim. E quiser fazer parte, é só bater na porta ou tem algum sistema aí? Não, tem toda uma preparação. Tem uma preparação. As portas estão abertas. Certo? Mas não quer dizer que você vai ser aceito. Exatamente. Entendeu? Entendi. São poucas, não é todo mundo que aceita. Não. Porque muitas pessoas vêm aqui com o intuito de só assim, quero ficar rico. Entendi. Fiz o pacto, quero ficar rico. Mas ele não entende que para você ficar rico, você tem que se iluminar. Tem que buscar conhecimento. Né? Então, muitas das vezes é isso que as pessoas não entendem o que é um pacto. Né? Acha que um pacto é da sua alma. Entendeu? Sim. Aqui, a gente estava até falando desse debate aí que é muito bom. Vai ser muito fácil para os pastores explicar para a gente. Se o diabo queimar, o que acontece com a humanidade? Só esse o tema. Vamos queimar realmente o diabo. Agora você me pegou, cara. Vamos queimar realmente o diabo. Ficou agora um load aqui. Quem vai manter a igreja cheia? Quem vai manter a igreja cheia? Quem vai cobrar as pessoas que estão fora do caminho de Deus? Quem vai ter medo de fazer as coisas erradas, né? Quem que vai ser o devorador que vai matar, roubar e destruir? O diabo é a mão esquerda de Deus. Pronto, é a mão da cobrança, é a mão do desafio, é a mão do teste, é a mão... Como que você vai saber que o senhor é um homem casado? Sim. Casado. Como que o senhor vai saber se o senhor é fiel à sua esposa? Você ter certeza que você é fiel. Se você passar por algum tipo de provação. Como diz, como é que é? Vive uma Jezabel por aí, né? Como diz os crentes. Isso aí. Tem que mandar uma Jezabel, mas tem que ser bonita, pelo menos. A gente tá falando essa nomenclatura diabo, né? Mas vamos falar assim na nomenclatura trevas, as trevas. Porque existe representante de energias... existe, né, João? Para todas as energias existentes, existe representante dela. E tem que ter. Tem que ter um representante da energia da sexualidade, da orgia, da morte, do assassinato. Tem que ter. Tem que ter. Aí, tem uma outra questão também, mais uma vez, tá? Como realmente leigo. São coisas que a gente vai pegando por aí. Se tiver certo, você fala. Se tiver errado, você fala. Você fala que é mito, né? Dizem que dentro da tradição luciferiana, o Deus está interno, é intrínseco. Sim. É por aí? É uma visita interior a si mesmo? É esse Deus interno que vive na gente? Não é? É história? Pode falar? Está sob segredo? Não, pode. Qual que é o problema dessa questão? Lembra quando eu comecei dizendo que nós podamos muita coisa em relação até dentro do próprio luciferianismo? Sim. É justamente a interpretação da questão do Deus interno. Né? As pessoas acabaram associando muitos luciferianos de que o Deus interno é que você é Deus literalmente. Que não tem ninguém... nem nada acima de você. Você é o próprio Deus. Você é o próprio Deus. E a gente não acredita nisso. Não. O que acontece? Tem sim essa colocação, tem. O Deus interno não significa que eu sou igual a Deus. É que ele sempre esteve dentro de mim, eu sou parte dele. A própria Bíblia diz de imagem e semelhança. Imagem e semelhança é o quê? Está falando 2 vezes que você é parecido em aparência, que Deus tem 2 braços e 2 pernas. A imagem e a semelhança não é em aparência, é aquela centelha divina. É a sua capacidade de enxergar o Deus interno e principalmente entender que quanto mais próximo você chega dele, melhor você é apresentado, melhor está apresentado para o externo, para o verdadeiro. Sabe onde que foi uma coisa muito boa quando eu conheci o Mateus? Porque o que acontece? Sou sacerdote quimbanda, né? Sou mestre quimbanda. Vivi a vida inteira dentro da quimbanda. Sempre foi um cara que, quando eu comecei a construir essa igreja, foi porque a espiritualidade mandou. Falou, agora você vai fazer uma igreja. Aí eu falava assim, o que eu vou falar lá? O que é para mim falar? Aí eles começaram falando, propósito da criação divina. Você vai começar a mostrar o que de fato tem que ter. Eles também enviam, né, pessoas, né? Envia pessoas. Sim. Aí apareceu o Mateus na minha vida.
Mateus, de paraquedas. E nisso foi muito bom, porque o Mateus, ele tem o coração sacerdotal, que é aquela pessoa de fácil comunicação, uma pessoa que sempre vai conversar e nunca vai jogar o ego dele, a emoção dele, ele sempre vai perguntar, não, realmente, deixa eu ver se isso aqui tem sentido. Então ele sempre colocou coisas realmente dentro do luciferianismo para mim, e eu sempre coloquei coisas da minha tradição para ele. E chegamos no consenso. E a gente chegou num consenso do que é realmente essa igreja. Foi formando, isso, né? Porque a gente eu via certas atitudes dentro do luciferianismo que eles estavam muito tentando ser, igual eu estava falando, crente ao contrário. Literalmente. Entendeu? E não era isso que vocês queriam. E não era isso que a gente queria mostrar o que é a realidade. É aquilo que simplesmente você acorda e vê, que é o quê? O propósito da criação de Deus. É querer enxergar sem culpar o próximo, sem culpar uma espiritualidade por seus próprios erros. É você entender que tudo que Deus criou é necessário aqui para a Terra. Ah, mas até a treva pior, o ser mais perverso do inferno, do cabelo, tem que existir? Tem que existir. Basta você sair na rua e conhecer as pessoas, o ser humano. Quem é que vai lidar com essas desgraças de gente por aí, ruim, perversa? Quando a justiça do homem é falha, entra a mão esquerda de Deus. E quem é a mão esquerda de Deus? É aquilo que ele criou para cobrar. Só que aí veio o cristianismo, condenou, escoteou, colocou como foi expulso do céu, colocou como inimigo, e isso não é verdade. Colocou do lado de fora algo que é interno ao homem. Sim. Rapaz, como começa a ficar bom, o nosso diretor falou que só temos 5 minutos aí para... Passa muito rápido isso aqui. Fala para esse diretor aí aumentar nosso tempo. Tem que botar 3 minutos. 3 minutos. Né? Eu quero agradecer ao mestre Mateus, né, fechando esse podcast, né, cara, essa entrevista, e quero convidar o mestre Mateus para voltar, claro, né, ter um outro programa, acho que dá continuidade ao que foi falado, aí. Abre aí, rapaz, vamos fumar de charuto. Fala, pô. E falar um pouco mais, porque tem muita gente que eu acho que se interessa nisso aí. Sim. Não só na prática, às vezes de vir, e frequentar e ser um luciferiano, mas de entender mais. Sim. Isso é muito importante, né? E é a temática do programa Desmistificando. E vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, eu gostaria muito que um pastor entrasse em contato, vou dar até o contato que a gente tem para vocês poderem estar falando, que é 21 99134 6146. 21 99134 6146. Entre em contato com a gente, vocês pastores. Ah, mas eu sou padre, também. Né? Ah, eu sou budista, eu queria falar, acho que também. Né? Eu sou rabino. Vamos fazer alguns convites também. Aqui. Vamos fazer uns convites, um debate. Vamos para o Leonardo Salles. Ele gosta muito de usar a espiritualidade do nosso culto lá na igreja deles. Então nada melhor do que, né, chamar alguém realmente para estar, né, para ele explicar o que é aquilo, que são aquelas patifarias lá que eles chamam. Será que ele entraria na primeira igreja luciferiana? Não entra, porque, entendeu? Assim, pessoal, mas eu entro na igreja dele. Só chamar. Tranquilamente. E eu digo mais, se vier, eu deixo colocar a mão na minha cabeça e fazer algum demônio se manifestar. Eu deixo até me rodar. Eu deixo. Agora vocês escolhem se quer que eu chame ou não. Só escolher. Quer que eu chame? Eu chamo. Então, pessoal, é isso, né? Vamos voltar realmente com o mestre Mateus. Acho que ficou muita coisa para poder falar. Esse podcast está iniciando, a gente vai ter mais tempo. Projetos pilotos que estamos lançando, tá? E voltamos para no próximo bloco, na próxima semana, com mais uma entrevistada. É uma pessoa muito especial, uma pessoa muito bacana. Tenho certeza que o Jonan ama essa pessoa. E vai estar no próximo programa. Beijo, amor. Felícia. E é isso. Eu quero dar aqui as minhas considerações finais, né? Sejamos luzes. Não importa a sua religião. E respeite a religião do próximo. Jonan? Minhas considerações finais é o seguinte. Entenda que religião foi feita pelo homem. Se você quer chegar a Deus, seja uma pessoa com amor ao próximo e bom a ti mesmo. Então, não ataca a religião do próximo, senão você não vai estar sendo um Deus. Você não vai estar buscando a Deus, não vai estar sendo bom. Tá bom? Perfeito. E as minhas considerações finais é a seguinte: não vamos mais exteriorizar, colocar do lado de fora o que está dentro de nós. Vamos reconhecer o nosso erro, vamos reconhecer as energias existentes e, principalmente, vamos reconhecer que todos nós precisamos alcançar a Deus, mas que nenhum de nós é dono dele. É isso. Bom, e só uma questão aqui que o diretor acabou de me passar Desmistificando o podcast.
vai lá no sininho, curso, estamos criando o nosso canal, vai estar seguindo aí, vai ter vários outros atrativos e vai ser muito importante você dando essa força aí pra gente. Ok? Até o próximo programa.